Diga-se de passagem, eu sou totalmente contra o sistema de democracia hoje, assim. Eu não acredito que todo mundo deveria poder votar. Eu acho, inclusive, vocês não têm essa sensação quando vocês rolam o feed, vocês olham, nossa, essa pessoa também vota, e o voto vale mesmo que eu. Vocês acham que isso é loucura? Isso é bem complicado. O mal da democracia, né? Eu acho interessante como, assim, o zeitgeist atual é de questionar a democracia. Eu confesso que eu tô até um pouco preocupada em relação dá um pouco de medo, né? Porque, assim, isso tá acontecendo em larga escala no mundo inteiro. Né? E geralmente... O pessoal da Europa tem uns pensamentos estranhos, né? É igual. Mas não só europeus, não, tá? Mas assim, geralmente, nesse tipo de crise política e econômica, né? Esses momentos de muita instabilidade geopolítica acabam afetando direitos de determinadas minorias, geralmente. E quem costuma ser... O mais fraco sempre se ferra. Exatamente, o lado mais fraco acaba sendo atingido primeiro. É igual criticar o capitalismo, né? Você pode criticar, mas você tem uma coisa melhor pra oferecer? Porque é muito fácil apontar a fragilidade, o defeito, mas como que seria, né? Atualmente eu realmente tenho visto bastante crítica ao sufrágio universal e muitas pessoas começaram a criticar, mais uma vez, o voto feminino. Tem pessoas que estão querendo retornar ou, enfim, ficar mais concentrado em determinadas elites ou talvez em determinadas camadas sociais, etc. Eu consigo compreender esse raciocínio, mas eu teria um outro tipo de sistema. Até eu vou aqui desenvolver algo que eu desenvolvi recentemente no Valete Plus, que vocês devem assinar. Atenção, é muito importante, tá bom? Com 40 vendas nesse mês eu vou maquiar o Arthur Duval, vou colocar maquiagem nele e também uma peruca espectro cinza. Maravilhoso. Pois bem, em relação a isso, eu penso que nós poderíamos talvez absorver um pouco do que acontece na China, que seria o crédito social, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que comete determinado crime, ela vai perdendo pontos na carteira que nem em carteira de motorista, entendeu? Então, pessoa que cometeu um determinado crime, em vez dela ter o direito a um voto, um real de voto, agora ela tem 50 centavos de Tem um voto. episódio de Black Mirror, entendeu? que é bem... Isso. Tu vai reduzindo a possibilidade dela ter acesso a determinados Aí direitos. sempre de novo aquela ideia de que você vai estar adestrando as pessoas para adotarem um comportamento normativo, não porque elas consideram certo, mas porque elas têm medo da punição. Funciona. Não é necessariamente punição. Não é necessariamente punitivo. Privação de direitos. É uma questão de dissuasão de comportamento. É um modo de inibir determinados comportamentos que são negativos. Porque assim, no mundo ideal, as pessoas não fariam essas coisas. Mas elas acontecem. Isso num país, num estado corrupto, ia gerar muito problema. Porque o estado, ele é basicamente manipular o crédito social das pessoas que são contra a ideologia prevalente do governo. Não, isso já acontece, de certa forma, com liberdade de expressão. Não, isso já acontece, também, mas exato. a gente tem que fazer o possível pra desenvolver. Tu não é um idealista? Vamos fazer o possível pra que essas tecnologias funcionem. Mas o ideal não cometer crimes porque você vai perder direito de voto, não cometer crimes porque é errado. E aí, qual que é o problema? Mas tu acha que isso vai funcionar simplesmente querendo fazer as pessoas acreditar em algo? Depende de como que a sociedade for desenvolvida. Porque, por exemplo, hoje em dia como é que funciona? A gente tem democracia, mas a gente tem, em países mais carentes e com grau de instrução menor, você tem um estado que compra voto, que é curral eleitoral, né? Você dá ali o benefíciozinho, né? Tanto no nível menor, né? No nível municipal, o vereador que pinta sua rua, que te dá um móvel, quanto no nível federal, que é bolsa sem nenhum critério, né? O governo se orgulhando de que mais pessoas estão dependendo da bolsa. Não, nós estamos sustentando tantas famílias. Quando o ideal seria justamente o contrário, né? Tantas famílias saíram desse programa, não precisam mais disso. Então você tem uma compra de votos nesse sentido. A gente sabe que a política em vários setores do país é muito pautada por conta disso, e entra o governo e sai governo, né? Os candidatos sempre entendem, olha, se a gente não fizer isso, não ganha eleição. Então a democracia, ela tá sequestrada. Não é uma democracia, é uma escravização do poder de voto das pessoas por meio da concessão de necessidades básicas para elas. Isso é o que mais acontece Agora, no se Brasil. você dá crédito, o que você faz? Você vai se comportar do jeito que o governo quer, que ele definiu os valores e os critérios, o que é certo e errado, então você está sujeitando a moralidade individual a uma moralidade fria, estatal e burocrática. Você está sujeitando a sua liberdade de escolha do que é certo e errado ao que uma máquina, ao que um sistema entende. E aí vem a pergunta: quem disse que esse sistema está se orientando pelos princípios e valores, né, e objetivos que a sociedade concorda? Eu acho que tu gostaria muito de um escritor nosso da Valete chamado Orlando Lima. Nossa, eu acho que vocês, assim, têm muito em comum nesse aspecto. Mas eu acredito que não seria o ideal, seria uma máquina fria, e que, inclusive, eu sou apaixonada. Porque eu acho que, nesse sentido, eu sou muito mais aceleracionista e cyberpunk tecnológica, e que eu penso que as nossas atitudes devem ser milimetricamente calculadas de modo que sejam mais eficientes a partir, sim, de um alinhamento com os nossos valores humanos. Não é como se isso não fosse importante, tá? Porque, assim, uma inteligência artificial geral, ela poderia escravizar todos os seres humanos porque ela viu que era mais eficiente ficar cortando papel infinitamente, entendeu? Então, não é como se não fosse importante. Isso é importante.
A questão é que, em alguma medida, nós precisamos de mais tecnologia e de mais meios para tentar compensar aquilo que a sociedade sozinha não está conseguindo fazer. O Brasil, infelizmente, possui uma cultura de valores completamente dissolvidos e instáveis. O Brasil é um país violento, o Brasil é um país desonesto, o Brasil é um país que precisa de muitas e muitas e muitas leis para compensar toda a nossa malandragem. E falta de educação. Portanto, nós precisamos de mais muletas e de mais curativos para tentar compensar essas faltas, para que em algum momento a gente consiga lidar e andar com as próprias pernas. E aí, mais uma vez, a analogia com o cinto de segurança, mais uma analogia em relação a fumar em locais fechados. Não é o ideal, eu concordo, não é o ideal, mas na minha percepção, nós precisamos de alguns métodos que agora eles são urgentes para tentar compensar essa falta, para que lá na frente isso seja natural. Dificilmente... Estancar o sangramento. Exato, estancar Exato. o sangramento, a hemorragia que nós temos agora, entendeu? Agora, não que não sejam importantes os valores humanos, de responsabilidade, de noção de que as tuas atitudes têm consequências sociais. Não, eu acredito que tem, e muitas consequências. Mas agora nós precisamos resolver algo que é muito mais urgente. A realidade em que a gente está inserido agora é justamente o pior dos mundos. É um momento em que a gente está numa cultura de desresponsabilização absurda, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do sistema. E ao mesmo tempo, você não tem nenhum mecanismo promotor desses bons valores, desses né? bons valores. Então, por um lado, você tem pessoas extremamente carentes, né, que carecem de formação, que carecem de educação, e por outro lado, você tem uma cultura que diz, olha, não é culpa sua, a culpa tá lá fora. Então, confia na Por isso gente, que eu sou vota na gente. esperançoso, cara. Depois que eu fiz um episódio com o Lucelmo, acho que tu conversou com o Lucelmo Educação, também. né? Cara, e tu descobre que o problema do Brasil não é falta de recursos na educação. Não é. E que tu entende que sobram recursos, às vezes, e que... A solução do Brasil É a mentalidade Cara, os professores não são bons porque não ganham mais. Mas peraí. Mas não, isso. Que loucura é essa, cara? E daí tu descobre que dentro das pessoas que direcionam a educação do país, as decisões são tomadas não baseado no que é melhor ou pior em resultados. Porque elas não acreditam no que é melhor ou pior em resultados. Elas dizem que isso não existe. Porque não existe melhor e pior, é tudo relativo. Mano, sim. Tá bom. eu perdi a esperança ali. Então a gente tá preso numa raiz Foi com filosófica, né, pedagógica, ideológica profundamente nociva. Por isso que tu tem que defender o meu discurso. Política baseada em evidência e resultado e otimização de recursos. Eu apoio. Não adianta! Vai ser candidato ao Desde que o quê? resultado se sustente a longo prazo Vai e consiga sustentar. fazer essa ponte entre eu estou me comportando bem porque senão vou ser punido, para eu estou me comportando bem porque isso é certo, eu aprendi isso, eu vou honrar isso a minha vida toda, porque eu quero. Se houver essa ponte, eu concordo perfeitamente. Com certeza vai acontecer porque é uma motivação primitiva, evolutiva, de milhares e milhares e milhares de anos. Dificilmente tu vai conseguir resetar um negócio desse. Tu só vai estar dando uma empurradinha pra ladeira, meu filho. Já tá descendo, tu vai lá e fala assim, agora vai. Eu concordo. É aquilo que eu falei, eu acho que acontece isso. Quem tá indo pra cima, a sociedade vai pra cá. Quem tá indo pra baixo... Cara, mas a gente assim, tá... naturalmente o homem já tende a se preocupar com a paternidade. Por uma questão biológica, assim, toda a nossa sociedade, ela é estruturada nessa necessidade. A partir do momento que tu dá essa possibilidade tecnológica, meu filho, só vai. O investimento só tende a aumentar. Eu acho uma boa hipótese. Eu quero... acredita que a tecnologia Aguardo os consegue- nossos capítulos. Sim. Regulamentar a sociedade? Eu penso que a tecnologia, ela é excelente a partir de, claro, de determinados testes já corroborados, de otimizar e de tornar certas atitudes mais eficientes. Entende? Então, em alguma base, você acredita que existe, por exemplo, uma lei natural, uma série de comportamentos e princípios que, se o ser humano se adequar a eles, ele vai viver melhor. E a tecnologia é uma forma de inclinar você a fazer essa escolha. Isso. Você é praticamente Não, um eu ateísta, discordo uma totalmente. religiosa sem Deus. Sim, não, eu sou extremamente... Você não acha que esses valores são construídos arbitrariamente pela experiência, pela sociedade? Não, eu não acho que os valores, eles são criados arbitrariamente. Inclusive, assim, ó, eu vou dar um exemplo, que geralmente eu dou, tá? Mas a questão é que não significa que eles devam ser assim, tá? Ou pelo menos nós consideraríamos que haveriam alternativas melhores do que os que estão postos ali naquele momento. O exemplo é o seguinte. Tem um documentário que se chama Menina do Rio. Eu nunca me lembro o nome, eu vivo comentando dele, mas assim, eu tenho quase certeza que aconteceu no Paquistão. Uma moça, uma jovem, ela cometeu, né, o crime do casamento hipogâmico, tá? O que é isso? Ela se relacionou com um homem abaixo da casta dela, tá? Era um homem mais pobre Dalit. e com menos prestígio. Eu não lembro se era do Paquistão ou da Índia. Mas veja bem, essas sociedades, assim, mais ao norte da Índia e também em divisa com o Paquistão, são muito mais patriarcais do que o sul da Índia, Foi né? isso, a Índia bombardeou o Paquistão ontem. Então, meu Deus do céu. Enfim, então são países, aliás, são regiões
mais patriarcais e menos educadas e mais tribais, tá? Esse pai, quando descobriu, com os tios dessa moça, foram atrás dela e deram um tiro na cara dela. Eles cometeram o que a gente chama tecnicamente de crime de honra, né? A questão é, essa moça, ela caiu no rio, ela sobreviveu e buscou ajuda. Ela denunciou o próprio pai por tentativa de homicídio. O pai dela foi preso, certo? A questão é o seguinte, esse homem, ele foi entrevistado pelo jornalista, pelo documentarista, e ele disse, eu não me arrependo do que eu fiz, o que eu fiz foi certo, ok? A questão é a moça, ela passou a ter o quê? A pressão social, não da lei, porque as leis já eram ocidentais liberais, de que ela deveria perdoar o pai por tentativa de homicídio devido ao crime de honra que ele cometeu. Por quê? Porque aquilo causaria efeitos sociais desagradáveis, geraria conflitos naquela região. Então essa moça, ela foi obrigada, ela foi pressionada a perdoar o pai dela por causa dos valores tribais que estavam postos ali. Aí, veja bem, depois esse homem saiu da cadeia porque ela perdoou o pai. E aí esse homem foi entrevistado mais uma vez. E ele disse, eu não me arrependi do que eu fiz o que era correto e hoje eu sou mais honrado do que nunca nessa comunidade. Chegaram a perguntar, mas o que a sua esposa pensa sobre isso? Não importa, ela só é minha esposa, não importa o que ela acha. Então veja, havia uma racionalidade dentro dessa sociedade que beneficia esse tipo de comportamento. Entendeu? A tecnologia social que eles têm é mais primitiva, que é o quê? Considerar que a honra de uma pessoa depende do quanto você honra e é honrado na sua linhagem social. Então, graças à atitude dele, a filha mais jovem dele recebeu inúmeros outros convites de casamento que ela nunca tinha recebido antes. Exato. E assim, a gente analisa isso e pensa, meu Deus, que Reforço absurdo! social. É absurdo pra nós, mas pra eles tem uma estrutura que está sendo preservada a Exatamente. respeito do sofrimento individual. Então, veja que vai além de uma maldade. Não é só maldade, é uma necessidade gerada de uma dinâmica social Doente. que se legitima, entendeu? Mas então, isso é o que acontece em todo lugar. não, a questão é arbitrário? Não é. Não é arbitrário. Mas é algo que deveria ser mantido? Não, na minha percepção não. Só que esse comportamento de Mas moral... não tem como. É difícil distinguir Então, isso. a questão é que esse comportamento de moral tribal é evolutivo. Essa é a nossa tendência natural. Nós sermos julgados pelos nossos antepassados e os nossos presenciais serem julgados através de nós, inclusive nossos descendentes. Sim. Entendeu? Isso coloca um peso moral nessas pessoas muito grande, que oprime, esmaga o indivíduo por causa da coesão social. Por isso que eu tô dizendo que o que a gente tem hoje em dia é um milagre. Nós conseguimos, em alguma medida, balizar Ter uma os liberdade. interesses individuais Alguma liberdade, com alguma os sociais ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu achei muito bizarro, porque assim, isso acontece em vários sentidos naquela sociedade. Então, por que a sua filha cometeu o casamento hipogâmico, ou porque ela perdeu a virgindade, ou porque ela namorou com o rapaz errado, ou porque ela não usou véu, você não consegue mais fazer negócios. Você é ostracizado socialmente, você perde seus amigos, você é expulso de casa, você pode ser torturado ou morto. E assim, são casos tão extremos que muitas vezes essas moças, elas vão pra outros países e os tios, os irmãos e os pais vão atrás. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?